Oi, hoje eu vou ensinar para vocês sobre os átomos. O átomo é a unidade fundamental da matéria, é a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Ele é formado por um núcleo, que contém nêutrons, prótons e elétrons, que circulam o núcleo. Esse desenho aqui mostra o que eu expliquei para vocês. O núcleo, os prótons, os elétrons e os nêutrons. A palavra átomo vem do termo derivado do grego, que significa algo que pode ser cortado. Ou seja, átomo é pequenas partículas que podem ser divididas. Um exemplo de um giz. Um giz, quando você quebra, vira 2 átomos. Aí você quebra de novo, aí vai virando várias partículas. E aquelas partículas do giz se chama átomo, ok? Esse é só um exemplo. Agora eu vou explicar cada um desses componentes do átomo. Os elétrons. Os elétrons possuem uma carga elétrica negativa e quase não possuem massa. Eles são minúsculos, partículas que giram ao redor do núcleo central do átomo. Igual tá aqui, ó. Os elétrons, eles circulam no núcleo de um átomo. E eles têm, nesse caso, eles têm carga negativa. Prótons, que são esses daqui, têm a carga elétrica positiva, de mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons. Dessa forma, um próton é um elétron. Tende a se atrair eletricamente junto com os nêutrons, forma um núcleo atômico. Nesse caso, como eu falei, os prótons têm carga positiva e os prótons, junto com os elétrons, eles fazem uma carga elétrica. No caso, eles têm de se atrair com carga positiva como negativa. Já os nêutrons não possuem carga nenhuma, ou seja, apresentam carga neutra. O nêutron proporciona elasticidade ao núcleo atômico, já que a força nuclear faz com que seja atraído por elétrons e prótons. Ou seja, os elétrons servem para que a balança fique estável. Não tenha muita carga positiva, nem tenha muita carga negativa. Os nêutrons faz com que a balança fique parada entre eles, tá? E além disso, eles também têm uma elasticidade ao núcleo, ok? Camadas eletrônicas. O átomo apresenta níveis energéticos. Existem 7 camadas em torno de um núcleo, e nelas estão os elétrons, que orbitam ao redor do núcleo. As chamadas são, o nome das camadas são K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada contém um número limitado de elétrons fixados em 8 elétrons por camada. A camada mais externa é sempre a mais energética. Apenas o átomo de hidrogênio não possui nêutrons, sendo constituído de apenas um elétron, girando em torno de um próton. Ou seja, as camadas eletrônicas são as camadas de um átomo. Desta forma aqui, ó. Essa bolinha aqui é o núcleo de um átomo. Nesse átomo pode ter várias camadas e em cada camada dessa vai ter um elétron, uma quantidade exata de elétron. Agora aqui eu desenhei todas as camadas que podem existir em um átomo.
até a última. E em cada camada dessa tem um tanto de elétrons que podem ter. Ou seja, na primeira camada, que é a camada K, só pode existir 2 elétrons, não pode passar disso. Pode ter menos, mas não pode ter mais de 2 elétrons. O L só pode ter, o máximo é 8 elétrons, pode ter menos, mas não pode passar de 8. Na camada M, 18, na N, 32, na O, 32, na P, 18 e na Q, 8. Então, essa é a forma que fica as camadas. Aqui, ó, eu tenho a tabela das camadas eletrônicas. Aqui tem as camadas, é o nível de energia delas. O nível de energia é em qual posição ela tá. Um exemplo, essa é a número 1, 2, 3, 4, entendeu? Essa é onde elas estão. E essa última é o máximo de elétrons que podem ter em uma camada, ok? Vou dar um exemplo sobre isso. Aqui nesse exemplo, eu fiz diferentes átomos com camadas diferentes. Nesse primeiro exemplo de átomo, esse átomo está na camada K. Mas por que está na camada K? Porque apenas tem uma camada e 2 elétrons. Então, esse átomo está na camada K com 2 elétrons. Esse segundo átomo tem 2 camadas, a camada K e a camada L. Na camada K tem 2, está dentro da tabela, certo? Na camada L, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 também está dentro, porque lembra que eu disse? A camada L vai até o 8, pode ser menos de 8, mas não pode passar de 8, entendeu? Então, tá vendo, ó? Aqui tem 2, não podia ter 3 aqui, então por isso que foi para a camada L. Aqui é uma camada, aqui também é K, que tem apenas 2, ok? Então, é isso a distribuição dos elétrons entre as camadas. Aqui eu vou dar um exemplo de alguma atividade que vocês podem aparecer para vocês fazerem. É distribuir os elétrons entre as camadas de um átomo. Tá pedindo aqui para você distribuir 45 elétrons entre as camadas. Então, vamos lá. Na camada K, só pode 2, então a gente já coloca 2. 45 menos 2 vai ficar 43. Então, a gente tem 43 ainda. Vamos lá para a camada L. Na camada L, a gente pode tirar 8 de lá. Tirando 8 de lá, vai ficar 35. Então, ainda está sobrando. Então, a gente pula para a próxima camada, que é a camada M. A camada N, a gente pode tirar 18. Aí, daí, já fica 17, mas ainda está sobrando. Então, a gente vai para a camada N. Chegando na camada N, o máximo é 32, mas sobrou 17, então a gente coloca o 17. Não é obrigado colocar o 32, mas apenas quando chegar o máximo de elétrons em uma camada, você pula para a próxima, até ficar no mínimo, entendeu? Igual aqui cabe 32, mas a gente só tinha 17, então a gente colocou 17. E esse elétron seria assim. Aqui teria 2. Aí aqui teria 8. Aqui 18. E aqui 17. Esse seria o elétron. Então, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau.